minha gente? Sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa manhã de sábado, nós temos agora 29 graus aqui em Natal, o céu está até um pouco nublado, 32 de sensação térmica. Hoje chegando então com esse tema renda e hábitos, um atraso aí enorme, né? Não tá fácil a vida na pandemia, ainda mais com a gatinha internada, aí que não fica fácil mesmo. Bom, hoje então para falar sobre renda e hábitos, porque começam a surgir aí as primeiras pesquisas abordando as mudanças que a Covid-19 está impondo aos brasileiros especificamente. A gente tem pesquisas em relação ao mundo todo, certamente vamos abordar isso em outros podcasts, mas aqui no Brasil, né, já tivemos um estudo da IPC Maps, que foi publicado pela Globo News, e também um do Ibope Inteligência, que foi encomendado pelo C6 Bank, falando sobre essas mudanças, né, que a Covid tem feito em relação à renda dos brasileiros, né? A Reuters publicou esse do Ibope Inteligência e o G1 terminou publicando na sequência. Esse foi um estudo feito com 2.000 pessoas das classes A, B e C, quer dizer, D e E acho que não precisa nem pesquisar, que a gente sabe que a situação está difícil, não mudou para essas pessoas, né? É muita dificuldade, mas quando a gente começa a ver a dificuldade atingindo as classes A, B e C, a gente entende o impacto, como é grande, porque são classes normalmente mais abastadas, especialmente as classes A e B, e se elas estão sentindo impacto, a gente pode imaginar o grau do impacto nas outras classes. Bom, mas o que é que aconteceu de mudança, pelo menos por enquanto, né? Nessas classes aí que normalmente tem dinheiro sobrando, né? Elas não que vivam assim esbanjando, não é o caso, não posso fazer uma afirmação dessa, mas que sobra, não é aquele dinheiro só para subsistência. Bom, segundo a pesquisa então do Ibope Inteligência, 89% dos componentes dessas classes A, B e C mudaram seus hábitos em relação ao dinheiro durante essa pandemia. Para se ter uma ideia, mesmo nas classes abastadas, 51% dos entrevistados, ou seja, mais da metade, ou podemos dizer a metade, porque normalmente esses estudos têm uma margem de acerto, né? Margem de erro, né? De 2% para lá ou para cá. Então, metade dos brasileiros, né? Dos entrevistados aí que representam as classes A, B e C, diminuíram seus gastos durante essa pandemia. 27% desses aí, então, passaram a guardar dinheiro pensando em incertezas no futuro. O impacto da pandemia, o impacto psicológico da pandemia, ele é muito forte, né? Ele vai ensinar agora o brasileiro a formar uma poupança, aqueles que podem, claramente, né? Quem não tinha o hábito vai passar a ter, por obrigação, porque realmente foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, né? Queda na renda, perda de emprego, por aí vai, fora as questões de saúde. 22% já começaram, vejam, estamos falando das classes A, B e C, não estamos falando de D e E. 22% já começaram a atrasar pagamento de boletos, contas e outros compromissos financeiros. A gente pode só imaginar como a coisa anda nas classes de renda mais baixa, né? Então, se as A, B e C estão assim, a gente pode imaginar o impacto nas classes mais baixas. E a renda afetada, né? Quem teve impacto na renda realmente, assim, de receber menos, 55% das classes A, B e C estão recebendo menos por causa da pandemia, e 2/3 desses que estão recebendo menos, ou seja, a ampla maioria, disseram que a queda foi superior a 25%, quer dizer, mais de um quarto da renda sumiu, desapareceu. Eu me encaixo aqui, viu? A renda que desapareceu. 31%, aí vem a questão dos novos hábitos. Passou a fazer a maior parte de suas compras
online. A gente está descobrindo aí esse mundo online, até para supermercado agora. É possível você fazer compras de supermercado aqui mesmo em Natal pelos aplicativos. É uma coisa para que, se você está realmente isolado, não tem como sair de casa, pode fazer então a compra dessa forma, fora o que já se comprava de comida pronta, alguns equipamentos também sim, faziam entrega em casa, por aí vai. Bom, falando então, esse foi o impacto assim na renda do pessoal das classes mais altas, mas o estudo da IPC Maps, que foi lá divulgado pela Globo News, né, mostrou que o perfil do consumo, né, o potencial de consumo do brasileiro, nesse instante que foi feita a pesquisa, infelizmente eu não consegui pegar qual foi o espaço de tempo em que foi realizada, mas certamente deve ter sido agora na parte inicial da pandemia, pelo menos o mês de abril ou maio, acredito que tenha sido o universo desse estudo. E o estudo mostra então que a gente está voltando para os níveis de consumo de 8 anos atrás, é uma retração muito grande. Estamos em 2020, mas parece que a gente está em 2012. E a retração da economia, pela projeção até aquele momento, era de 5,39%. Posso até dizer que é uma retração baixa para o que se vem projetando para o restante do mundo. Mas é claro que isso ainda deve sofrer infelizmente, uma piora ainda, porque ainda temos mais coisa a viver nessa pandemia mais para frente, né? É quando a gente vai começar a entender realmente os impactos. Mas para se ter uma ideia, somente uma classe teve aumento do seu potencial de consumo, que foi a classe B2. Muito porque caiu gente da classe A. Da classe A, né, que a gente tem umas classes que é classe A, classe B, dentro da B tem B1, B2, classe C e as classes D e E. A única classe que subiu o potencial de consumo no Brasil, de acordo com essa pesquisa, foi a classe B2, por causa da queda do povo da classe A e da classe B1 para ela. O povo da classe A, por exemplo, a queda do potencial de consumo foi de 12,8%. Essas famílias, segundo passado lá na reportagem da Globo News, são famílias que recebem em torno de R$ 25.500 mensais, disso para cima, né? A classe B2, né, especificamente, que foi a que teve aumento, ela tem uma renda entre R$ 5.600, renda familiar, R$ 5.600 e R$ 11.200. E essa foi a única que teve um potencial de 6,8% de aumento, né? Aliás, teve um aumento de 6,8% no seu potencial de consumo. A coitada da classe C, a famosa classe média do Brasil, essa teve a maior queda do potencial de consumo. Não é brincadeira, eu vou repetir aqui a queda foi de 12,8%. A da B2 teve um aumento de 6,8% e a classe C teve uma queda de 35,6%. Hoje essa está com a renda entre 1.700 e 3.000 e alguma coisa reais. Essa foi a que teve a maior queda. As classes D e E juntas, né, tiveram uma queda no consumo de apenas 10,6%. Foi a menor queda, dentre as quedas, a menor queda esteve nas classes D e E, a maior na classe C, né? A segunda maior na classe A. E a classe B2, a felizarda, né, que teve aumento do potencial de consumo, mas o que explicam os economistas é que esse aumento se deu pela queda do povo da classe A para ela. Na análise do PIB brasileiro, que piorou para todo mundo, só não piorou para o agronegócio. Por incrível que pareça, o agronegócio brasileiro finalmente está atingindo aí níveis altos de produtividade e foi o único setor no Brasil que não piorou, né, sua performance em relação ao PIB. Isso também, segundo os economistas, explicado porque as regiões produtoras dentro lá do Centro-Oeste foram as que tiveram menos casos de Covid-19, ou seja, é impossível
não associar a pandemia ao que acontece na economia. Não adianta nem falar em lockdown, em isolamento, não. É o impacto mesmo do número de casos na economia. É uma coisa que a gente já vem debatendo há muito tempo, mas que infelizmente, por questões partidárias, as pessoas parecem que não querem enxergar, né? Tivemos também até agora um declínio no perfil empresarial brasileiro de 13% no número de empresas instaladas no Brasil. Infelizmente é outro número que a gente imagina que vai aumentar, não vai ficar só nisso. A gente sabe que quando chega uma crise, quem já não estava bom das pernas vai embora, não adianta, né? Vai levar mesmo, não tem para onde correr. E quem estava ali mais ou menos também, se não tiver uma adaptação rápida ao que está acontecendo no mercado, vai embora também, não tem outra forma. O que aconteceu com esse perfil empresarial, né? Na atividade industrial, digamos assim, mesmo com queda, né? O Sudeste continua liderando, tem 51,98% das empresas instaladas no Brasil. O Sul está no segundo lugar com 18,15%. O Nordeste é o terceiro com 16,96%. O Centro-Oeste é o quarto com 8,27%. E o Norte é o último com 4,65%. Mas vejam, mesmo com essa ruma de empresas aí no Sudeste, 51%, o gasto do consumo lá da região, o Sudeste caiu bastante e hoje responde por 48% só. Tem 51% das empresas, mas responde por 48% dos gastos. Já o Nordeste, que está em terceiro, com 16% nas atividades de indústria, etc., empresas instaladas, subiu nos gastos para 18%, é o segundo, ultrapassou o Sul. Olha a importância do Nordeste aí. Hoje o Nordeste tem 18,53% da fatia aí dos gastos regionais, o Sul 17,97%, o Centro-Oeste 8,86%, ali aproximado do seu número, e o Norte também é o último, com 6% dos gastos, só tem 4% das empresas. Impressionante, né? Tem menos empresas do que gastos. Então, isso aí começa a dar a gente uma ideia do que está acontecendo com o Brasil nessa pandemia, começa a dar uma espécie de norte do que a gente deve se movimentar, né? Onde está a grande satisfação do brasileiro, para variar das últimas eleições e tudo, está na classe C. Não tem para onde correr, né? A classe média é a que anda se revoltando, não faz muito tempo. Aliás, já faz muito tempo, né? Não é de hoje que a classe C vem se revoltando. E aí está explicado na questão do dinheiro, como já dizia James Carville lá na campanha de Bill Clinton nos Estados Unidos, it's the economy stupid, né? A economia é estúpido, né? Não adianta você pensar em outra coisa. Se a economia não vai bem, tá todo mundo infeliz e com raiva. Então a classe C, com a queda de 35%, do potencial de consumo, mostra bem como anda o humor do brasileiro nessa pandemia. É rezar que isso passe rápido, mas não é só rezar, né? A gente tem que rezar e tem que fazer a parte da gente também, né? Ficar em casa o máximo que puder, né? Lavar as mãos, adquirir esse hábito de só pegar no rosto, no olho, no nariz, na boca, depois de lavar as mãos. É um hábito inconsciente que a gente tem, mas que precisa ser reforçado, que não deve ser feito sem lavar as mãos. E máscara, né? Muito importante usar máscara para conversar com alguém, para sair na rua. Muito importante a gente diminuir esse contágio, ver se a gente consegue eliminar essa desgraça desse vírus que veio para mudar e trazer uma nova realidade. Bom, espero que vocês tenham gostado desse espécie de retrato do que está acontecendo com as classes sociais e o dinheiro no Brasil. Né? Renovo o convite para sábado que vem. Espero que seja às 10 da manhã, não tenha esse atraso todo. Amanhã, domingo, sobre futebol, 10 da manhã também. Até lá.